Glória a Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Como todos os irmãos falam, né? Sempre falam. Vocês estão felizes com Jesus? Aqui a gente fica muito feliz. Porque aonde o povo de Deus congrega, aonde nos reunimos, e quando nos direcionamos para essa casa, o Senhor já está aqui para nos receber. Ele está aqui para nos abraçar. Glória a Deus. Fico feliz de ver alguns rostinhos aqui que tenho saudades. Glória a Deus. O Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração quando o pastor Gilmar me chamou. Eu já tinha colocado por uns dias anteriores para ministrar aqui nessa noite. E eu creio que, como João Carlos falou, o vaso é de barro, mas a preciosidade é o Senhor Jesus que está aqui, que está na nossa vida. E a gente não pode negar o chamado do Senhor na nossa vida. Cada um de nós temos um chamado, e devemos seguir esse chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja, não foi só uma vez, em torno de 3 ou 4 vezes. Deus usa os profetas dele para falar com seus servos, sempre está usando. E uma vez o meu irmão falou que Deus iria me usar muito na palavra. E de repente uma irmã também veio no outro dia, falou: eu vejo você com uma Bíblia de ouro na mão. Então, irmão, quando Deus nos usa no altar, é o Espírito Santo, é o dom da palavra. Não tem nada de nós. A única coisa que tem de nós é diminuir na presença de Deus, é ser pequeno, para que Jesus seja grande. Amém? Obrigado, irmão. Bom, vamos lá. A palavra que o Senhor me deu está em Efésios, no capítulo 6, e no versículo 10 e 11. Amém? Efésios, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 10 e versículo 11. Nos diz assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui no início fala antes, no primeiro aqui fala assim, antes da primeira vírgula fala assim, no demais. Por que no demais? Porque anteriormente o apóstolo Paulo ali, a igreja, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ele veio trazendo instruções. Então, agora no demais, eu vou falar sobre isso. Mas vamos ver anteriormente o que ele fala no capítulo 1. No capítulo 1 de Efésios, é direcionado assim que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O Senhor, Ele nos salvou. O Senhor, Ele nos alcançou, como alcançou aquela igreja e separou naquela cidade um povo para amar e para adorar o Senhor. Como Deus tem separado aqui nessa noite um povo para amar e para adorar e para santificar o nome do Senhor.
Eu não poderia deixar de falar, Luizinho, estou muito feliz de te ver aqui. Que Deus abençoe, Luizinho. Capítulo 2, ele fala assim, que Deus nos vivificou, estando nós mortos, e pela graça nós somos salvos, mediante a fé, para que ninguém se glorie dizendo, que o que ele fez, né, que por nós mesmos nós alcançamos a salvação. Não, é mediante a nossa fé em Jesus Cristo, porque nós abraçamos a fé, nós cremos no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nós sabemos o amor que Deus expressou por cada um de nós, e por isso nós estamos aqui nessa noite, porque o Espírito Santo foi até nós e fala, você é meu, você não é do mundo, eu te separei para louvar e adorar o meu nome. Então é pela fé, nós sabemos que estamos aqui porque o Senhor Jesus nos resgatou, estendeu as suas mãos sobre nós, assim lá no fundo do poço, fala, vem meu filho, vem para a minha presença, eu te amo. E pulando o capítulo, né, como fala no demais, irmãos, vamos ver o demais, anteriormente, no capítulo 3 ele fala da revelação, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa de Cristo, pelo Evangelho. O co-herdeiros refere-se a quem compartilha a mesma herança. Israel foi escolhido de Deus, uma nação separada, única, que Deus separou para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Mas Deus também nos fez co-herdeiros. Nós também fazemos parte da mesma herança que Abraão, que Isaque, que Jacó, que todos os nossos patriarcas, todos aqueles que andaram na presença de Deus. Eu e você também somos co-herdeiros dessa grandiosa graça de Deus. Isso o apóstolo Paulo foi expressando nos capítulos e falando, só estou tirando um trecho. E no capítulo 4 ele fala da unidade da igreja através da mesma fé, que faz a diferença entre cristãos e gentios que não se converteram. Ele fala para não voltarmos mais às velhas práticas do pecado, e também nos instrui a fazer diferente de tudo o que fizemos de errado. Então ele começa a nos separar, a libertar o seu povo da escravidão do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Quem tem domínio é o Senhor Jesus. Nós somos servos de Jesus. Nós caminhamos pela fé em Jesus. Nós temos uma cidade e uma morada que nós vamos alcançar, uma promessa para cada um de nós, se assim permanecermos firmes na fé. E no capítulo 5 ainda continua a nos exortar contra as práticas do pecado. Ele orienta para nem termos esse tipo de conversa. Deus, ele quer um povo tão separado que ele não quer que o seu povo se envolva com as coisas ruins, com as coisas que os gentios, as práticas são normais. Quando nós estamos no mundo e não conhecemos a Cristo, nós vamos andando desenfreadamente no erro e no pecado. Mas agora que conhecemos o Senhor, nós devemos ter uma comunhão muito maior e muito mais forte com Deus. Conhecer a cada dia mais o Senhor.
fala de conhecer Ele da maneira que Ele é. Altura, profundidade, largura, toda a dimensão o Senhor vai se revelar a quem nele crê, a quem confia no Senhor. E no capítulo 6, ele fala de um relacionamento saudável de pai e filho, como o filho deve se portar com o pai, sendo obediente, e o pai também para com seu filho, não aborrecendo, né? Não irritando seu filho, mas incentivando ele a ter cada dia mais fé no Senhor, a conhecer o Senhor. E fala também de um relacionamento saudável no ambiente de trabalho. Todos nós trabalhamos, né? E se você não trabalha, Deus vai abrir a porta para você. Porque Jesus, Ele ama abençoar o seu povo. E a Bíblia nos fala que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele abre é bênção, irmão. Então Deus vai te abençoar. Ah, não sou eu, é alguém na minha família. Deus vai abrir através da sua fé. Você é aquele amigo que leva a pessoa até Jesus. Então você que está aqui, você foi escolhido por Deus para alcançar a sua família, mesmo não conhecendo a Cristo. Então o Senhor separou a nossa vida para servir e para adorar o Senhor. Que aguinha gostosa. E daí chegamos no capítulo 6, que é o tema, que diz assim: agora no demais, eu já falei. Então uma preparação da igreja em todos os sentidos, de ser separado para Deus, de adorar ao Senhor, de não se envolver com as práticas desse mundo, de ser um bom pai, de ser um bom filho, de ser um bom funcionário, de estar caminhando no caminho reto e glorificando o nome do Senhor. Mas isso não basta, porque fala aqui: no demais, irmãos meus, é lógico, tem que continuar dessa forma, manter essa atitude, mas diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo está exortando para que nós nos revistamos do Senhor, tomar todas as armaduras do Senhor. Você toma uma armadura, você toma essas armaduras por quê? Porque você é um soldado. Deus está preparando para uma guerra. O povo de Deus, ele vai enfrentar guerras, lutas e batalhas, e você tem que estar preparado para isso. Quem falou que é só rosa, estava mentindo para você. Tem espinho. Eu acho que é mais espinho do que a rosa, né? Chegar na rosa, a mão machuca muito, né? Que nem o irmão falou para mim um dia assim: o irmão é um pregador, né? Da palavra de Deus. Pregador, mas nunca viu tanta martelada que eu já levei na mão, né? Pregador, né? Mas martelou muito o dedo, né? Então, nós, quando servimos ao Senhor, temos que nos revestir do Espírito Santo do Senhor. Você quer vitória na sua vida? Se revista do poder de Deus. E você vai entrar numa guerra. E a ação militar foi definida em termos de capacidade de conquistar supremacia sobre o inimigo. Quando você está se revestindo, é que você vai vencer o seu inimigo.
Você está colocando na sua frente um general que nunca perdeu nem sequer uma batalha. Quando você coloca Deus na sua frente, o Senhor, você vai vencer. Aquilo que é impossível, aquilo que você não consegue vencer, você vai vencer. Porque não vai ser a sua mão, não vai ser a sua força, não vai ser o seu poder, mas vai ser o poder de Deus que vai agir na sua vida. Você vai ver o agir de Deus. E o revestimento, o corpo nosso precisa desse revestimento. O corpo, a área mais vulnerável nossa, é a região do peito e da cabeça. Você viu que os soldados, eles usam o capacete e a couraça, o escudo, ou, no caso, como que chama? O peitoral que soldados, né, usam. Então, nós temos que proteger principalmente essa área. O capacete e o peito, as nossas emoções, a nossa fé, nunca perder a nossa fé. Porque tudo, às vezes, contribui nesse mundo para tentar tirar a nossa fé e o nosso desejo pelas coisas de Deus. O mal, ele quer impedir que você herde a vida eterna. Ele não tem mais a vida eterna. O diabo e seus anjos estão reservados para o inferno. E ele faz de tudo para que uma pessoa caia da fé. Ele tem estratégias para derrubar uma pessoa. Mas em Mateus 16, 18, nos diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E interessante que eu guardei essa palavra. Eu até publiquei no meu Facebook uma mensagem do José Moreira. Eu compartilhei. Que ele falava das portas do inferno. As portas é lugar de defesa. Então você vai ter que atacar o inferno para tirar pessoas das garras de Satanás, para conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas para conquistar não é de qualquer maneira. Você tem que se revestir do Senhor. Você tem que fortalecer a sua fé no Senhor, em oração, em consagração, em leitura da palavra. E isso para um homem e uma mulher de Deus não é peso. Você vai entender que isso não é peso quando você vai matando a sua natureza humana, a sua natureza pecaminosa. Você vai sentindo cada dia mais prazer pelas coisas do Senhor. Mas há uma luta da carne com o espírito. E você tem que travar essa luta, para que você possa dobrar o seu joelho, para que você possa servir ao Senhor, para que você possa ler a palavra, ter um momento de comunhão com Deus, aonde você vai sentir o revestimento de Deus sobre a sua vida. E quando você se torna um homem revestido e uma mulher, você começa a ter a força que o Espírito Santo te dá. Você começa a sentir a graça de Deus na sua vida. Erramos muitas vezes. O nosso saudoso irmão Pio, né, os irmãos conhecem. Um dia eu estava numa vigília com ele, ele falou para mim, na vigília com os irmãos, que no comecinho da fé dele, aquela alegria, o Espírito Santo inundando a fé dele, ele e o coração dele. E ele cheio da graça de Deus, mas ainda uma criança na fé, né? Ele chegou em casa, a irmã dele estava endemoniada.
Foi o primeiro desafio. Ele pegou a cinta. Sai, diabo. No outro dia, a irmã dele, ai que dor, né? Mas ele não sabia. Usou as armas que não eram para usar. Mas depois ele foi aprendendo. E quando ele chegava no presídio, para fazer a obra de Deus no presídio, as pessoas já caíram endemoniadas. Agora já não foi a força da carne, né? Mas foi a força do Espírito. Então às vezes a gente erra, né? Erra, mas o Senhor vai nos ensinando nessa caminhada. E em Mateus 17, 21 nos diz assim: esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então ele falava daquela situação daquele jovem que estava endemoniado e que os discípulos não conseguiram expulsar. Isso nos remete aqui em Éfeso, que fala sobre o revestimento, sobre estar preparado para poder enfrentar situações impossíveis, para poder agir através do poder de Deus e não através da nossa mão. E quando você começa a entregar a sua vida ao Senhor, Deus vai usar de você tremendamente. Deus vai fazer de você um vaso na mão do Senhor. E coisas maravilhosas vão acontecer. E não existe algo mais lindo do que uma pessoa se entregando para Cristo, se rendendo aos pés do Senhor e adorando ao Senhor, porque esse é o propósito de Deus, que as pessoas se entreguem a Ele, se arrependam dos seus pecados e se volte de todo o coração para o Senhor. Tem demônio que só sai com jejum e oração. Então às vezes é uma luta que vai requerer muito de você. Às vezes uma vitória que você precisa na sua vida, Deus está requerendo algo de você, para que você possa alcançar aquela vitória. Mais oração, mais jejum, mais consagração, mais busca ao Senhor. E Deus te capacita a isso. O Espírito do Senhor te capacita. Como ele falou ao profeta: põe-te de pé e eu falarei contigo. E o Espírito do Senhor tomou o profeta e colocou ele de pé. Às vezes nós não temos a capacidade de ficar de pé, mas o Espírito do Senhor nos levanta na sua presença, nos coloca de pé. Deus é maravilhoso demais. E devemos aproveitar a nossa vida para buscar ao Senhor. Não deixa que os embaraços dessa vida envolva de tal forma que não tenhamos tempo para Deus. Tem um homem que trabalhou que eu conheci a história dele, trabalhou na Volks, e trabalhava sábado, domingo, feriado, todos os dias, e era fissurado por trabalhar. Tudo bem, trabalhar é importante, mas eu não sei como que era a história dele, mas eu sei que o dia que ele se aposentou, ele pegou a bicicleta, saiu para passear, caiu, bateu a cabeça e morreu. Uma vida inteira trabalhando demais. Tudo na vida tem um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. E a Bíblia nos diz que o Senhor lhe dá até os filhos dele, até quando dorme. Lógico que devemos trabalhar, devemos conquistar, devemos buscar aquilo que o Senhor deseja para nós. Mas, em primeiro lugar, a Bíblia nos exorta, Jesus nos exorta:
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar nada na sua vida. Nosso pastor pregou esses dias aqui que ele passou um período vento forte na história dele aqui, e o Espírito Santo falou que, como mostrou o pássaro, como ele estava cuidando dos pássaros, ele iria cuidar dele, e vai cuidar de você e de mim. Deus não nos desampara nunca, e a Bíblia fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor, e nós devemos buscar o Senhor, e você vai ver como é importante. Eu lembro de uma das maiores lutas também, pastor, que eu passei na minha vida, e nesse período que eu passei essa luta, foi tão terrível. Eu acredito também um momento pior, eu fui lá para o monte orar. Daí quando eu fui no monte para orar, eu dobrei meu joelho. A única coisa que eu falava com Deus era assim: misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Eu falava: misericórdia, Jesus. Eu só falava isso: misericórdia, Jesus. Misericórdia. E nesse dia que eu fui ali para orar, tinha um grupo de uma igreja que estava todo reunido do outro lado. E daí veio um irmão, veio uma irmã, junto com outra irmã, chegou perto de mim e falou assim: irmão, nós estávamos orando junto lá, mas o Espírito Santo pediu que o irmão orasse por essa pessoa. Eu falei: Jesus, será que não é para mim não? Eu orei por aquela pessoa, irmão. Orei por aquela pessoa e o Senhor fez maravilha ali naquele momento. Porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Porque não é a nossa força, é a força do Senhor Todo-Poderoso, que cuida de mim, que cuida de você. Estive aqui quando estava no outro ministério. Deus me colocou aqui numa obra aqui em Tremembé também. Fiquei 4 anos aqui. E nesse período, como a palavra fala, revestidos do Senhor, de toda a armadura do Senhor. E eu cheguei na igreja, naquele período, o Espírito Santo falou: faça oração na madrugada. Eu fiz 21 dias, falei assim, de oração na madrugada na igreja. Saindo de Taubaté, só tinha motinha, né? Vinha com a motinha aqui em Tremembé. Abri a igreja de madrugada e orava. Daí eu falei para os irmãos: irmãos, Deus está colocando no meu coração para fazer oração na madrugada. 21 dias, 1 hora, todo dia, na madrugada. Eu falei: meu Deus, acho que eu vou ficar sozinho nessa peleja. Quem vai vir na madrugada 1 hora, né? Imaginei. Mas Deus foi tão maravilhoso que teve 5 irmãos que ficaram todos os dias comigo. E nós orávamos, abria a igreja, chovia, abria a igreja na madrugada. E ali orava durante 1 hora. E eu sei que nesse período, irmão, daí surgiu, estava terminando um dos dias, acho que já era a 2ª semana, veio uma senhora com os pés todo necrosado, a parte dos pés assim, e falando: olha, ore por mim, porque o médico falou que eu vou ter que fazer a cirurgia e amputar os dedos do pé, e se não resolver, vai ter que amputar até o pé. Nós nos reunimos, os 5 irmãos ali, oramos por ela. Passou 1 semana, ela veio ali com o pé branquinho. Não aconteceu nada. Milagre aconteceu na vida dela. Nós devemos buscar. Não é fácil,
mas a graça de Deus nos faz capaz. Glória a Deus. Essa água boa. Como é bom, né? Tomar um copo d'água. Como é bom poder se alimentar. Como é bom poder respirar. Como é bom sorrir e ver o sorriso dos irmãos. Se estava carranca, vai ficar sorrindo, porque Deus é bom demais. E a Bíblia nos fala assim, que em Mateus 13, 45 e 46 diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Quando você entende o valor do reino dos céus, nada mais tem valor para você. Nada mais, você vende tudo. Você vende tudo, isso aqui não, isso, o seu tempo precioso é com o Senhor. Entenda isso. Jesus, ele é a pedra de grande valor, e você não pode perder isso por nada. Não perca o seu tempo. Aproveite o seu tempo com Jesus, orando, buscando, lendo sua palavra. A palavra dele é rica, é poderosa, é uma fonte de água viva. Quando você abrir a Bíblia, você vai ver Deus falando com você. O Espírito Santo te moldando, trabalhando de maneira extraordinária na sua vida. Eu falei aqui certa vez que quando eu era criança, o tempo não perdoa, passa muito rápido. Quando eu era criança, eu estava ruim na escola. Ruim, sabe que ruim na escola? Notinha, naquela época tinha cardeneta, né, que tem que mostrar para o pai e para a mãe. Falei, que vergonha, era só vermelhinho as notas, né? Falei, meu Deus do céu, eu vou tomar pau, vou perder o ano. E daí eu comecei a ler a Bíblia, era criança, eu comecei a ler o Evangelho, e eu começava a tirar ali uma mensagem do Senhor, uma ordem de Deus, em cada capítulo que eu lia todo dia, uma ordem, um princípio eterno, e como eu posso aplicar isso na minha vida. Eu comecei a ler, sabe o que aconteceu, irmão? Minhas notas, ó, e passei de ano. Quer ter vitória, irmão? Vai buscar na fonte, vai buscar Jesus, vai se revestir do Espírito Santo de Deus, de todas as armaduras que Ele te dá. Ele te dá armas poderosas para você enfrentar o inimigo, para você enfrentar o inferno. Esses dias eu fiquei preocupado, e essa palavra veio para mim, porque primeiro veio para o pregador. Sabe por quê? Eu fiquei preocupado, pastor, que eu sonhei que eu estava enfrentando o inimigo. Eu peguei minha arma era de festim, puf, não acontecia nada. Adianta. Falei, Deus me livra dessa arma, joga fora essa arma, me dá uma arma poderosa para destruir o inferno, né? Então eu falei, não, eu vou buscar a arma de Deus, não vou buscar essa arma, uma cinta, né? Dá uma cintada no diabo, não vai resolver o problema. Então a gente tem que buscar o Espírito do Senhor, a força e o poder que o Senhor tem para nos dar. Glória a Deus. Então essa é a mensagem que o Espírito Santo me deu aqui nessa noite. Aproveita seu tempo. A Bíblia nos exorta para a gente aproveitar o tempo, porque os dias são maus, os dias são muito ruins, e para você enfrentar o inferno, você tem que estar revestido do poder de Deus. E às vezes, irmãos, quando a gente ora, né, gostoso orar com Deus, bonito, aquela oração gostosa que você vai orando, vai falando com o Pai, mas chega um momento que você tem que fazer uma oração feia. Já fez oração feia? Nós vamos fazer uma oração feia. Sabe por quê? Nesse período que nós ficamos 21 dias de oração, no último, quase último dia,
Eu falei para os irmãos essa mesma palavra. Nós vamos fazer uma oração feia aqui agora, para repreender o diabo, para arrancar o mal, para destruir as trevas. E nós começamos a orar ali, repreendendo todas as forças do diabo. E a irmã foi liberta no mesmo instante. Então às vezes a gente tem que fazer uma oração feia para combater o mal, aquilo que está afligindo a sua alma, afligindo a sua vida, afligindo a sua família. Você vai falando, vai saindo Satanás. Aí você não fica. Com a permissão do pastor, nós vamos fazer uma oração. E eu vou convidar os irmãos para orar junto comigo. Amém? E nós vamos nos colocar de pé. Amém? Quem pode se colocar de pé, nós vamos nos colocar de pé. Nós temos um jovem que nós cuidamos de uma criança, o Arthur. O médico desenganou ele, mas nós estamos orando. Estava entubado, pastor, mas hoje foi tirado o tubo dele. Deus vai visitar o Arthur no hospital e vai tocar na vida dele e repreender a enfermidade, o mal, o câncer que está na vida dele. Vai ser arrancado pelo poder de Deus. Não vai ser a mão do homem, vai ser a mão do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu entrego a vida do Arthur, Pai. Senhor, ele está lá naquele hospital, mas Senhor, envia o teu poder, o poder do teu Espírito Santo. Pai, repreende essa enfermidade agora. Vai batendo e retirando e ordeno em nome de Jesus. Vai secando o câncer que está sobre ele. Todo mal contra a vida dele vai batendo em retirada agora. Ele seja curado por completo, ele seja restaurado em o nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, todo mal contra a tua igreja, toda ação do inferno que ataca a tua igreja vai caindo por terra, contra os filhos, contra o trabalho, contra a família, vai sendo destruído Satanás. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Vai saindo neste momento tudo que vem se lançando contra essa igreja, vai sendo destruído. Aqueles que estão nos ouvindo, que está passando por um problema sério, demônio que está agindo nessa família, vai soltando agora. Eu dou uma ordem no reino espiritual, vai soltando todo o mal, tudo que está agindo na sua casa, todo o espírito da morte, vai saindo agora, em nome de Jesus. Toda depressão, opressão do inferno, caia por terra, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém.